Que bênção, queridos. Sejam todos bem-vindos, irmã Helena, todos que estão aí, todos que vão se conectar também depois. Amados, quero hoje compartilhar algumas percepções, né? Algumas palavras sobre esse ano de 2026. Se você puder, abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Vamos iniciar aqui nesse texto. No final eu quero orar pela sua vida, pela nossa vida. Amém? Queremos orar para que o plano de Deus se estabeleça sobre nós nesse tempo. Moisés tomava conta das ovelhas de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Ao conduzir o rebanho a uma parte distante do deserto, chegou à montanha de Deus, a Horebe. O anjo de Adonai lhe apareceu em um fogo. Em um fogo chamejante do meio de um arbusto. Ele olhou e viu que, apesar de o arbusto arder com o fogo, ele não era destruído pelo calor. Moisés disse: vou aproximar-me e contemplar essa visão incrível e descobrir o motivo de o arbusto não ser destruído pelo calor. Quando Adonai viu que ele se aproximou para observar, Deus chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. Ele disse: não chegue para perto. Tire as sandálias de seus pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus de seus pais. Ele continuou: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Glória a Deus. Amados, eu quero começar trazendo o seguinte. Se prepare. Vamos lá. Se você quiser anotar algumas coisas que o Espírito Santo falar com você, você anote. Tá? Eu estarei falando algumas coisas que eu creio que são declarações espirituais, declarações proféticas. Veja bem, se prepare para, nesse período, você ter um encontro com a sua identidade. Ou, em outras palavras, também se prepare para você ter um encontro com a sua origem. Se prepare para você ter um encontro com o Deus que te formou, o Deus que te gerou, o Deus que te fez. Amém? Veja bem, Moisés, ele foi tirado da família dele e ele foi criado como filho da filha de Faraó. Então veja bem, Moisés, queridos, ele era hebreu. Essa era a identidade dele, ele era um hebreu.
filho de Levi, de levitas, né? Vamos colocar assim, no sentido de que o pai de Moisés e a sua mãe eram da tribo de Levi, descendentes de Jacó, de Isaac, de Abraão. Ele era hebreu, mas ele foi tirado de Israel, tirado do meio do povo de Israel, e foi criado na corte de Faraó. Então, na corte de Faraó, ele foi criado na cultura dos egípcios, na educação dos egípcios, na crença dos egípcios, né? Então ele foi criado como um príncipe, vivia nas cortes, nos palácios, nos ambientes, né, da realeza ali egípcia. E isso por muitos e muitos e muitos anos. Então ele não foi criado apenas até os 10 ou 20 anos de idade, mas ele foi criado, ele se formou um homem, sendo criado em um contexto que não era a identidade dele. Ele foi formado em um contexto que não era a origem dele, de fato. Então imagine Moisés aprendendo a cultura egípcia, que é uma cultura de idolatria, de muitos deuses. Provavelmente ele conviveu, né, com magos ali naqueles lugares. Ele estava sendo preparado para assumir responsabilidades, né, dentro do contexto do Egito. Porém, né, aqui em Êxodo, você vai ver que acontece algumas coisas. A paz a todos que estão entrando, shalom a todos. Aconteceram algumas coisas, né? Você sabe que Moisés tentou ajudar um hebreu. Olha só que interessante. Ele estava sendo criado como um egípcio, mas ele sabia que o povo dele era o povo hebreu. E aí, quando ele viu um hebreu sendo injustiçado, ele se levantou para defender aquele hebreu. Rakatere de baranasheketere de baranamanashere de baranasorro koshere de baranashere de baranassum. Terenesheketere de baranase. Se prepare, Jaine. O Senhor trará muitas mudanças sobre a sua vida. A palavra que eu tenho para falar para você é uma reciclagem. Se prepare, porque o Senhor fará uma reciclagem. Muitas coisas serão movimentadas sobre a sua vida, ok? Nesse tempo. Se prepare para isso. Deus fará uma grande movimentação na sua vida para o seu bem. Para o seu bem. Ele vai mexer, mas vai mexer, tá? Ele vai mexer. É como se você vai sentir essa movimentação. Pode ser que aconteçam muitas transições que você não esperava, mas é para o seu bem. O Senhor vai mexer, vai fazer uma mudança, uma reciclagem, né? Se você estudar a palavra reciclagem, é um ciclo. Você passa por um ciclo, você passa por um processo para que depois, lá do outro lado, você saia uma outra pessoa, para viver uma outra realidade, uma nova realidade, amém? Queridos, olha só. Moisés, ele tentou defender um hebreu. E quando ele fez isso, ele matou aquele egípcio. Ok? No dia seguinte, Moisés foi tentar... ele entrou, né, numa situação também de briga ali. E a pessoa falou, você vai me matar.
Glória a Deus, shalom, shalom a todos que estão entrando. Júnior, shalom. Glória a Deus. Você vai me matar, a pessoa falou para Moisés, assim como você matou o egípcio. Quando Moisés escutou isso, ele fugiu. Ele entendeu que haviam descoberto, né, que ele havia matado uma pessoa e ele fugiu. E ele foi para Midian, para uma região desértica em Midian. Ali ele casou, ali ele estabeleceu né, uma família, ali ele fez parte da família de Jetro. Agora se passaram muitos anos depois, né, acho que 40 anos depois, e aí acontece esse encontro que Moisés teve com a sarça ardente. Preste atenção. Quando Moisés está ali, perto do Monte Horebe, o monte do Senhor, com as ovelhas, ele vê aquela sarça ardendo em chamas, e ele fala, uau, aquela sarça está em chamas, mas ela não se destrói. Eu vou me aproximar, porque é uma visão incrível. E ele se aproximou. Quando Deus, olha só, Deus estava ali naquela sarça. O anjo do Senhor. Quando Adonai, Deus, ele percebe que Moisés está se aproximando, ele fala, Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o território que você está, a terra que você está, é uma terra santa, é um local sagrado. Aleluia. E aí ele diz, e aí ele se apresenta, aqui Deus se apresenta para ele, e Deus fala assim, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Veja bem aqui, queridos, veja bem, é assim, ó. Deus não se importou se ele era da família de Jetro, se ele estava na terra de Midian. Deus não se importou se ele foi criado como um egípcio. Deus não se importou com a história da vida, dos anos, o que aconteceu com Moisés. Deus, quando se apresentou para Moisés, Deus se apresentou para quem de fato Moisés era. Olha só, Deus falou com a identidade de Moisés. Deus não falou assim, genro de Jetro, ou você que era da corte de Faraó. Não. Deus se revela e diz, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão. Deus foi na origem, Deus foi na identidade. Deus falou no profundo com Moisés. Deus foi direto para falar com quem, na essência, Moisés era. Se prepare, querido, eu creio que essa é uma das chaves nesse ano. Esse ano, amados, Deus ele vai desconsiderar a superfície. Ele vai desconsiderar aquilo que você achou que você era, aquilo que foi deturpado na sua identidade. Quem sabe você se envolveu com coisas que não era para você se envolver na sua vida. Quem sabe você assumiu uma identidade que não é a sua identidade. Mas é como se Deus ele vai desconsiderar isso, porque Deus vai falar com você no profundo. Ele vai falar com quem você é. Ele vai falar com a sua identidade. Ele vai se apresentar e vai falar com quem você foi feito para ser, com a sua verdadeira origem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Porque antes de você nascer, eu te gerei, o Senhor diz. Porque antes de você nascer, eu te formei. Porque antes de você nascer, eu coloquei em você um propósito, eu coloquei em você um destino. Eu creio que nesse ano, nesse tempo, Deus vai se apresentar de uma forma que ele vai abalar a sua estrutura para alcançar a sua verdadeira identidade, quem você é na sua essência.
ele vai alcançar é como se ele fosse alcançar no profundo da sua origem, porque na verdade ele é a sua origem. Foi ele quem te formou, foi ele quem te fez. Se prepare para isso nesse tempo. Essa é uma das palavras que eu quero compartilhar com você. Vamos continuar aqui esse texto, porque depois Deus fala com Moisés. Deus fala assim: eu vou te enviar. E aqui Deus revela a missão, né, de Moisés. Deus fala assim: eu vou te enviar para libertar Israel. Você será o libertador de Israel. Aleluia. E aí, quando Deus está falando com Moisés, Moisés faz uma pergunta interessante. Moisés fala assim, ó, isso é o versículo 13. Moisés pergunta: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser, o Deus de seus ancestrais me enviou-me a vocês, eles me perguntarão, qual é o nome dele? Olha só que interessante, hein? E aí Moisés fala assim, o que eu vou responder? Eles vão me perguntar, qual é o nome do Deus que te apareceu? E aí Moisés pergunta para Deus, o que eu respondo? Deus disse a Moisés, Errie, Asher, Errie. Olha só, olha a resposta que o Senhor traz para Moisés. Errie, Asher, Errie. Que seria, né? Aqui tem algumas opiniões, mas seria basicamente: eu sou, serei o que sou, serei. Errie, Asher, Errie. Ou eu sou o que serei. Eu sou o que serei. E acrescentou: eis o que você deve dizer ao povo de Israel: Errie enviou-me a vocês. Ou eu sou ou eu serei enviou-me a vocês. Olha que interessante, amados. A maior parte das nossas traduções acho que diz, né? Eu sou o que sou. Então, essa expressão no hebraico é Errie, Asher, Errie. Olha que tremendo, eu vou até repetir porque olha que palavra poderosa. Errie, o nome de Deus, amados. Errie, Asher, Errie. Vou falar de novo. Errie, Asher, Errie. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou o que serei. E acrescentou: eis o que você deve dizer ao povo de Israel: eu sou, enviou-me a vocês. Verso 15. Além disso, Deus disse a Moisés: diga isto ao povo de Israel: Iude, rei, Vav, rei. O Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Amados, veja que tremendo aqui. Deus está se revelando aqui a Moisés na sarça. E aqui, amados, ele revela algo muito poderoso. Deus revela o nome dele para Moisés. Você sabe, amados, que o nome, o seu nome, o nosso nome, o nome, fala da nossa identidade, fala de quem nós somos.
E não é para qualquer pessoa que Deus revela o seu nome, mas aqui para Moisés, Deus se apresenta e revela o nome para Moisés. Ou seja, aqui, Deus está revelando a sua identidade, quem ele é, para Moisés. Vamos pensar um pouquinho nisso daqui, né? Esse tempo agora, queridos, e daqui a pouco eu vou até explicar o porquê e você vai entender melhor, mas eu creio que Deus vai revelar para você tanto a sua identidade, ele vai revelar para você quem você é, né? Quem o Renato é, ou quem a Rejânia é, quem a Helena é, quem a Heloísa Klein é, quem a Marina é. Deus vai revelar quem você é nesse tempo. Deus quer revelar quem você é. Amém? Quem a Lorena é. Mas também Ele quer revelar quem Ele é para você. Deus quer revelar quem Ele é, qual é a identidade dele, qual é a essência dele, o que está dentro dele, qual é o conteúdo dele, qual é a identidade dele para você. Amados, isso é muito forte. Nós nascemos para isso. Para quê? Nós nascemos para conhecermos a Deus e sermos conhecidos por Ele. Né? Conhecermos a Deus. Exatamente, a Heloísa falou, né? Conhecer o Pai e nós saberemos nele quem somos. Perfeito. Aqui é como Pedro. Você se lembra que Jesus perguntou para Pedro, né? Quem vocês dizem que eu sou? Olha o eu sou aqui, ó. Olha o eu sou. Né? O RE. Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde isso, Jesus responde para ele, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus é quem revelou isso para você. E eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então veja bem, quando Pedro soube quem Deus era, quando Pedro teve a revelação de quem Deus era, Deus falou para Pedro quem Pedro era. Né? Jesus respondeu, tu és Pedro. E eu vou te dar autoridade. Você é como, em outras palavras, né? Você é uma pessoa que eu vou entregar a chave de governo para você, Pedro. Você será como uma rocha. Você será transformado como uma rocha. Essa é a sua identidade, Pedro. Você pode ser instável, Pedro. Você pode ser alguém assim volátil, Pedro, mas na sua identidade você é uma rocha, você é uma pedra, Pedro. Eu vou te transformar em quem você é e eu vou colocar sobre você a autoridade. Então veja bem, aqui no texto de Êxodo, Deus fala assim, ó, diga isto ao povo de Israel. Aí aqui vem a revelação do nome de Deus, que seria 4 letras do alfabeto hebraico aqui. Yud, Rei, Vav, Rei. Né? Seria Yud, Rei, Vav, Rei.
que para nós basicamente seria como se fosse o Y, H, aí o V ou W e o H novamente. Yud, Rei, Vav, Rei. Né? É dessa expressão, amados, que vem as expressões que algumas pessoas usam, né? É Jeová, Jeová, ou Yahvé, tá? Porque não se sabe como se pronuncia exatamente o nome de Deus. Mas são essas 4 letras. Yud, Rei, Vav, Rei. Né? Em algumas Bíblias, essa expressão é traduzida como Adonai ou simplesmente Senhor. Tá? Mas, de fato, são essas 4 letras, é o tetragrama. Vamos pensar um pouquinho aqui no tetragrama. Amados, cada letra no hebraico, ela corresponde a um número, tá? Então, por exemplo, o Aleph é a primeira letra do alfabeto, é o número 1. O Bet é a segunda letra do alfabeto, é o número 2. Se alguém souber escrever o tetragrama, com muito temor, com muito respeito, escreva ali no comentário como que seria, a Sabrina perguntou. Olha só, amados. Então, por exemplo, a letra Bet, que é a segunda letra, tem o valor numérico do 2. Depois tem o Gimel, que é o 3. Depois é a letra Dalet, que é o 4. A letra Re, que é o 5. O Vav, que é o 6. E aí continua. A Ju Carvalho, né? Glória a Deus, gratidão, ela escreveu ali, exatamente. Obrigado. Então veja bem, olha aí para o tetragrama, né? Vamos olhar aqui o número do nome. Então, Yud, a primeira letra, que seria o Y, Yud. O Yud corresponde ao número 10. Aí vem o H, né, que seria o Re. O Re é o número 5. Depois o Vav, 6. E o Re novamente 5. Então, 10 mais 5, 15. Mais o Vav, que seria 6. Então, 21. Mais o Re novamente, mais 5, 26. Isso, a profeta Bruna colocou ali, né? Então, a soma, amados. Inclusive, temos 26 pessoas aqui agora na live, eu creio que é profético, agora foi para 27. Então, o nome de Deus, amados, se você somar as letras, é o número 26. 26. Então, nós podemos dizer que essa expressão, que o 26 está conectado, nesse sentido, ao nome do Senhor. Isso é muito interessante, amado. E eu creio, né? Eu creio. Apesar de que esse calendário, né? O calendário que nós estamos no Ocidente, né? Que o Ocidente considera, não é o calendário de Deus, não é o calendário bíblico, não é o calendário hebraico, né? Ele é um calendário bem corrompido, na verdade. Mas mesmo assim, eu creio que esse 26 no nosso calendário, ele é um apontamento, ele pode ser um apontamento, porque Deus usa essas coisas, ele é um apontamento profético. Então, eu creio que nesse tempo, amados, é um tempo, Shalom, Shalom, irmã Evelyn, eu creio que é um tempo que você pode conhecer o nome de Deus. Você já está conhecendo através dessa live aqui. Mas conhecer aqui, ó, dentro de você. Nesse tempo é um tempo que você pode conhecer.
Isso, Luan, exatamente. Daqui a pouco eu vou pegar o número no ano hebraico. Obrigado por colocar. Daqui a pouco eu volto aí no ano hebraico. Olha só. Nesse tempo, amados, eu creio que você pode conhecer. Deus quer que você conheça quem você é, quem Ele é, e para muitos eu creio que o Senhor quer, de acordo com a sua busca, a sua seriedade, a sua profundidade, a sua disposição. Deus quer revelar o nome dele para você, a identidade dele. Você sabia, amados, que algumas pessoas falam que esse mesmo código está no nosso código genético? Eu já vi alguma reportagem que os cientistas. Aí eu teria que pesquisar melhor para trazer essa informação, né? Mas se eu não me engano, eu já li uma reportagem que os cientistas falam que no nosso código genético, esse mesmo código ou sequência de códigos estão no nosso DNA. Qual código? A Jéssica falou que já viu, né? 10, o 10, o 5, o 6 e o 5. O 10, o 5, o 6 e o 5. Então é como se alguns creem nisso, né? De alguma forma Deus inseriu essa sequência no código genético da sua criação. Exatamente, glória a Deus, né? A profetisa Bruna escreveu a assinatura de Deus no nosso DNA. E também já vi, amados, que quando nós respiramos, alguns entendem assim, nós falamos esse nome impronunciável de Deus. Porque é como se o Yud e o Re, não, o Yud, é como se o Yud fosse o som quando nós inspiramos. E aí quando nós expiramos, nós fazemos o som do restante do nome. Yah, né? É como se nós estivéssemos de alguma forma, pelo menos perto de pronunciar o nome de Deus quando nós respiramos. Ok. Glória a Deus, amados. Vamos pegar aqui então agora o número do ano hebraico, o Luan. Glória a Deus. O apóstolo Luan colocou ali para nós, né? No calendário hebraico, nós estamos no ano 5.786. 5.786. Esse ano, amados, do calendário hebraico, é como se fosse o ano que considera a criação da humanidade, tá? Então, a partir do momento que Adão foi criado. É claro que estudos mais profundos mostram que teve alguns anos que foram omitidos dessa soma, mas, como eu costumo falar, queridos, Deus se utiliza dessas coisas para falar com a gente. Tá? Mesmo que às vezes não tá tão certinho, não tá tão preciso, independente disso, muitas vezes Deus vai usar aquilo para falar com a gente, tá? Então, por exemplo, 5.786. Se você somar, amados, inclusive, amados, eu queria recomendar para vocês, eu tenho um e-book, tá? Eu creio, amados, que se você não lê o meu e-book, se você não tem o meu e-book, você precisa ter, tá? Eu tenho um e-book que se chama Conexão Céus e Terra, 5.786. Esse e-book, amados, é uma mensagem, um entendimento que eu trago a respeito deste ano, que é o ano hebraico, né? 5.786, tá? Esse ano já começou, né? De acordo com esse calendário, amados, o hebraico, esse ano 5.786 começou em setembro de 2025. Mas ele vai se estender, amados, ainda até setembro de 2026, ou seja, ele vai pegar a maior parte de 2026. Se eu fosse você, eu correria
para adquirir esse meu e-book, para você ter você poder estudar, ter esse material, para você ter esse material com você sobre o ano 5786. Eu estou com um outro aparelho aqui agora. Vamos lá então. Amados, nós estávamos falando sobre o número 26. E se você reparar, inclusive nesse número do calendário hebraico, nós vamos encontrar o 26. Então, vamos comigo lá, olha só. 5, né? Seria 5.786. Então, 5. Alguém escreva para mim esse número, 5.786. 5 mais 7, 12. Mais 8, 20. Mais 6. Nós temos novamente aqui o número 26, ok? Então a soma do ano no calendário hebraico chega também no número 26. Nos dois nós vemos aqui o número 26. E como nós estávamos falando, glória a Deus, esse número 26, amados, está conectado ao nome do Eterno, ao nome de Deus, né? A Yud Rei Vav Rei. Então esse é o nome de Deus que ele revelou para Moisés. Eu creio que nessa temporada, tanto 5.786 quanto em 2026, nesse tempo Deus deseja revelar para você, revelar para mim a sua identidade. Deus deseja revelar o nome dele, a glória dele, a essência dele, quem ele é. Uau! Queridos, nós estamos sendo então chamados nesse tempo, nessa temporada, para o conhecimento de Deus. Mas não de uma forma superficial, não de uma forma religiosa. 2026 é o tempo de nós ultrapassarmos as barreiras da religiosidade, ultrapassarmos as barreiras da superfície para irmos nas profundezas, conhecermos a glória de Deus, conhecermos a essência de Deus, conhecermos a identidade, quem Ele é e quem nós somos. Quem Ele é e quem nós somos nele, assim como Moisés. Então Moisés, amados, teve um encontro com a sarça ardente, ele teve um encontro com a glória de Deus. Nesse encontro, shalom, shalom, pastora Mayra, todos que estão conectados, sejam todos bem-vindos. Nesse encontro, amados, aleluia, Ramá cantere de Brahma sheke mandaramanas. Nesse encontro com a glória de Deus, nós somos confrontados com a nossa realidade. Você viu que Moisés, ele quando se encontra com Deus, ele é confrontado em muitas coisas. Uma delas, amados, é que ele coloca a mão dele dentro do peito, né? No peito. E quando ele tira, tem uma lepra. A mão de Moisés, quando ele coloca a mão dentro do seu casaco, quando ele tira, ela estava leprosa, tão branca quanto a neve. Ou seja, aqui nós estamos vendo, de alguma forma, que havia em Moisés ainda uma ferida. Que havia ainda algo em Moisés que precisava ser
profundamente tratado. Porém, quando Moisés coloca de novo, né, Deus fala, coloque a mão outra vez no casaco. Ele colocou a mão de volta no casaco e quando atirou, ela estava saudável quanto o resto do seu corpo. Então veja bem, claro que isso era um sinal que Moisés poderia usar esse sinal diante, né, da corte de Faraó. Porém, amados, entendemos que Moisés estava sendo curado também por Deus aqui. Tanto é que você pode ver nas falas de Moisés, que Moisés fala assim, manda outro em meu lugar. Aí ele fala assim também, eu não sei falar direito, eu não sou um bom orador. E Moisés chega até ele chega num ponto aqui que o texto diz que Deus se irou contra Moisés. Porque havia em Moisés uma falsa humildade. Né? E Deus foi tratando. Deus foi expondo o coração de Moisés nesse encontro. Quando Moisés se encontrou com a glória de Deus, ele foi exposto. Por quê? Porque nesses encontros, amados, nós nos deparamos com a nossa realidade. Você se lembra de Isaías? Quando Isaías se encontra com a glória de Deus, né? Ele fala, ai de mim, porque sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o fogo veio sobre Isaías, né? Do altar. E Deus fala, a sua iniquidade foi retirada. Então preste atenção, 2026 é um tempo da nossa iniquidade ser tratada. Tá? Pega essa chave. É o tempo de você ser curado não na superfície. Não assim de uma forma paliativa. Deus quer te curar, quer me curar nas profundezas. Sempre que eu penso em 2026, amados, no meu espírito, é como se eu estivesse sendo convidado à oração. Por quê? Porque Deus nos quer nas profundezas esse tempo. É um ano para mergulharmos nas profundezas do fogo de Deus, da limpeza do nosso DNA, na transformação do nosso caráter, na conversão da nossa vida. É um tempo para nos aprofundarmos no conhecimento da glória de Deus, sermos purificados, santificados. Por quê? Porque tem algo que Deus quer fazer. Esse ano é um ano de transição. Existe algo que Deus quer realizar através da nossa vida. Ele tem algo que Ele quer fazer, mas Ele está nos chamando como igreja para uma cura mais profunda. Para sermos curados da lepra, das feridas, da iniquidade. Ok? Glória a Deus, no final nós vamos orar, tá? Daqui a pouquinho nós já vamos orar por isso. Então vamos lá, eu até chamei, vocês viram, né? Eu intitulei, né? Quem sou eu, né? Mas assim, eu estou chamando esse ano, 2026, o ano secreto da oração. Essa foi a expressão que me veio, o ano secreto da oração. E aí eu até teve um dia, nesse meu e-book que eu cito, eu falo sobre oração, porque desde lá daquela época, do ano passado, Deus já estava me falando, Deus já vinha me falando que esse ano seria o ano hebraico, né? Seria um tempo de oração, seria um tempo de conectar céus e terra. Então tudo isso faz parte, tá? E aí eu estava em dezembro, final ali de dezembro, né? E me veio essa expressão, o ano secreto da oração. E aí eu até estava caminhando
e me veio um insight. Me veio Mateus capítulo 6, verso 6. Alguém escreve para nós nos comentários Mateus 6.6. Vamos ler esse texto. Esse texto diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Olha aqui, ó. Ore ao seu pai que está em secreto, né? E aí a Bíblia diz que e o pai que vê em secreto, né, nos recompensará, te recompensará. Isso, a Heloísa escreveu, né, para o tempo do avivamento, tem esse tempo de preparação, de oração. Amém. E aí eu achei interessante o seguinte, que a referência aqui em Mateus é 6.6. E eu imediatamente, né, e aí eu conectei com o número 26, né, que é como se fosse 2,6. Então, eu creio que são apontamentos proféticos, são códigos que Deus vai nos levando a ver, perceber. São apontamentos proféticos que ele traz para entendermos o que ele está comunicando. Então, Mateus 6,6, é 2,6 aqui, 2,6. Mateus 6,6. Esse texto, para mim, é um texto para 2026. Esse é um tempo de nós termos vida no secreto. Eu creio que muitas vezes nós precisaremos até sairmos, nos retirarmos das atividades, nos retirarmos do ritmo muito, assim, um ritmo frenético, né, de ativismo, e nos recolhermos de fato, nos escondermos para buscarmos o coração de Deus. Amém, amém. Apóstola Mayra, Shená. Peraí, que para mim, aqui quando eu estou nesse aparelho, o comentário some. Deixa eu pegar aqui. Shená Ha Tefilá Basseter. Ano da oração no secreto. Gratidão. Então, veja bem, amados, é um tempo para nós encontrarmos o Pai no secreto. Ele quer ter um encontro com você. Ele quer te conhecer. Ele quer que você se exponha. Que você exponha a sua iniquidade. Que você exponha a sua ferida. Que você exponha quem você é. É um tempo de você ser íntegro diante dele, sincero. Não ter medo, não tenha medo. Se exponha diante dele. Exponha o seu caráter. Exponha a sua natureza, mesmo que ela não seja boa. Mostre para Deus a sua natureza. Mostre para Deus a sua lepra, a sua dificuldade. Mostre, mostre. Porque quanto mais você for transparente com Deus, mais você se expor para Ele, mais você conseguir revelar quem você de fato é, não é um tempo de você ser uma imitação de alguém. Não é o tempo de você comparecer diante de Deus com a sua máscara. É um tempo de você estar nu diante do Senhor. E mesmo que não seja bonito o que está ali, você se expor à luz da presença dele, à luz da glória dele, para que você seja transformado à imagem e à semelhança da glória de Deus, amém? Então essa é um aspecto, né, da palavra que Deus tem me dado. E para finalizar, o Senhor me trouxe também Gênesis, capítulo 26. Né? Eu até já gravei um vídeo falando sobre isso. E nesse texto de Gênesis, nós vemos que Isaac, ele não foi até o Egito.
mas ele dependeu de Deus. Ele ficou na terra de Gerar. Essa terra de Gerar já fazia parte do território prometido por Deus para Abraão, Isaque e depois Jacó. Ou seja, Isaque permaneceu em Gerar, ele permaneceu na terra da promessa. Ou seja, ele não saiu do território da promessa. Em 2026, amados, você deve insistir, você deve permanecer na promessa, você deve estar, você não pode fugir, você deve estar na promessa, no local da promessa de Deus, e nesse local você vai semear, porque o texto diz que Isaque semeou naquela terra, havia fome naquela época, persistir, exatamente, e Isaque semeou naquela terra, o texto vai dizer, no versículo 12, Gênesis 26, 12, Isaque plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou, Adonai abençoou. Então, nesse tempo, amados, fique na obediência, na perseverança e na oração. Através disso, da fidelidade, da oração, da perseverança, da permanência, nós vamos trabalhar, nós vamos semear, e o Senhor, para aqueles que estiverem na oração, na fidelidade, na obediência, o Senhor abençoará a sua sementeira, o Senhor abençoará a sua colheita. Amados, não será um ano fácil, tá? Em termos do mundo. No mundo, 2026 será um ano conturbado, será um ano de muitos conflitos, será um ano que na economia, para muitos pode ser muito difícil. Porém, queridos, por isso mesmo, você precisa ser uma pessoa de oração esse ano. Por isso mesmo, você precisa ser alguém que vai depender de Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer, para que dentro disso Deus te proteja, para que dentro disso Deus te esconda, te guarde e te faça prosperar, te faça triunfar. Né? Isaque, o texto diz, né? O homem enriqueceu e prosperou muito até tornar-se riquíssimo. Então veja bem, mesmo no tempo da crise no mundo da época, Isaque prosperou. E você também pode. Estando nessa obediência, nessa dependência de Deus, em oração, e claro, Isaque também empreendeu, ele trabalhou, ele fez algo. Então, você fazendo o que Deus te mostrar, você estando na aliança, Deus poderá, mesmo em meio a crises, te prosperar. Amém? E eu creio que abundantemente. Glória a Deus. Estamos finalizando. Isso mesmo, a Heloísa escreveu, né? Não será por gritos ou força do nosso braço, mas através da misericórdia e do favor. Exatamente, a Jéssica colocou, né, a oração de Jesus: Pai, não peço que os tire do mundo, exatamente, mas que os livre, né? Então que Deus nos livre do mal deste mundo e nos faça abençoados como Isaque. Amém? Vamos orar então, dentro do que nós falamos. Se coloque em oração, vamos orar. Glória a Deus, obrigado, Yeshua. Obrigado, Yeshua. Aleluias. Senhor, nós estamos aqui está o seu povo, aqui estão os teus filhos, Pai. Nessa hora, obrigado, Pai. Apresento, Deus, as nossas vidas, apresento a vida de cada pessoa
que está conectada aqui, nesta hora. E cada pessoa que estará escutando a nossa voz, intercedo por cada um. Intercedo por eles agora. Sobre o tempo chamado 2026. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar agora. Que a presença do Seu Espírito venha sobre eles. Venha sobre mim, sobre a minha casa. Pai, que a glória de Deus venha sobre nós. Nós oramos agora. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ter um encontro com o nosso destino. Que nós possamos ter um encontro com a nossa origem. Com aquele que é o Alfa e o Ômega, ou na verdade, o Aleph e o Tav. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos encontrar Jesus, o Eu Sou, o grande Eu Sou. Aleluia. Yud, Rei, Vav, Rei. Bendito é o nome do Senhor. Eu te peço que o Senhor inscreva este nome no nosso coração. Eu te peço que o Senhor inscreva a revelação deste nome dentro do nosso espírito, alma e corpo. Que nesse tempo, Pai, o teu nome seja estabelecido dentro de nós. Que os códigos do seu nome se revelem para nós. O Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Coloca dentro de nós a revelação do seu nome. Mostra-nos o teu nome, mostra-nos a sua glória. Deixa-nos conhecer quem o Senhor é. Deixa-nos conhecer a sua glória. Batiza-nos de amor e batiza-nos com glória, Deus, eu te peço. Em nome de Yeshua, Ramá Shekinanda Surua. Assim como Moisés foi purificado pelo Senhor, foi santificado pelo fogo de Deus, pela glória de Deus. Eu te peço que nesse tempo, Deus, nós sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé. Que a cruz esteja dentro de nós, a cruz de Jesus esteja dentro de nós. Eu te peço, Pai, que o Vav, a estaca, a cruz de Cristo, esteja dentro de nós, que nós possamos estar crucificados com Cristo nesse tempo. E não vivermos mais nós mesmos, mas permitirmos que o próprio Senhor Jesus viva em nós. Eu te peço. Também oro, Pai, que seja um tempo de oração. Eu oro pelo espírito de oração, Pai. Espírito de graça e súplicas sobre a vida dos teus filhos. Pai, libera. Eu te peço. Que a vida de oração deles seja intensificada, Pai. Aumenta o fogo, aumenta a intensidade do fogo da vida de oração deles. Em nome de Jesus, Pai. E que como Isaac possamos semear e que o Senhor nos dê uma colheita extraordinária, sobrenatural para esse tempo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Amém, queridos? Você recebe isso?